Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Batista da Liberdade, irmãos e irmãs que neste momento estão congregando conosco, enfim, todos vocês que neste instante estão sintonizados, estão assistindo ao canal YouTube da Igreja Batista da Liberdade aqui em São Paulo. É com alegria que nós estamos apresentando nesta hora a estreia da cantata Maior Amor neste canal. É uma cantata que foi escrita, foi composta por John W. Peterson e apresentada pelo Coro Liberdade e a orquestra, originalmente, em abril de 2011. Mas nesta oportunidade vem como estreia neste nosso canal. A cantata, ela está particularmente adequada para este momento. Amanhã será o chamado Domingo de Ramos ou o Domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E com o dia de amanhã temos o início da semana em que vamos celebrar em todo o mundo a paixão, a crucificação e a ressurreição de Jesus no outro domingo, o domingo de Páscoa, domingo da gloriosa vitória de Jesus sobre a morte. Esta cantata, Maior Amor, nada mais é do que uma narrativa em música do ministério de Jesus. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o Senhor Jesus, ao ser a encarnação de Deus, também é a encarnação do amor de Deus. Através dele, Deus se revela a nós como Deus de amor, o Deus de toda graça, de todo favor imerecido, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus que purifica o nosso coração, a nossa consciência e nos dá a certeza da salvação eterna. Maior amor, então, é essa trajetória de Jesus. Vocês vão observar, desde a primeira música até a última, que tudo tem a ver com aquilo que Jesus fez até o momento em que ele ressuscitou, até o momento em que ele deixou aquele túmulo totalmente vazio e passou então a ser o único vivo até hoje na história da humanidade. Você vai a qualquer lugar deste mundo e encontra túmulos com o nome de quem ali está. O único túmulo vazio é o túmulo de Jesus, porque ele venceu a morte. Como disse o grande e saudoso evangelista Billy Graham, o dia em que Jesus ressuscitou representou o dia em que a morte morreu. Então, o maior amor tem essa finalidade, apresentar-nos o amor de Deus através da vida, do ministério, das iniciativas, das atitudes, das ações, dos milagres, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que nós compreendamos bem esta mensagem, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Porque Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Em outras palavras, quando você e eu não tínhamos nascido, quando os nossos pais ainda não tinham nascido, quando os nossos antepassados ainda não tinham nascido, Deus já havia provado, demonstrado o seu amor para conosco através de Jesus. O apóstolo João diz que nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro através do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é que esta cantata possa, de fato, passar para você, como também para mim, esta mensagem, a mensagem do amor maior que apenas Deus tem, porque Deus é amor. E quando nós chegarmos ao final da cantata, teremos a grande alegria
de cantar juntos o Aleluia de Handel, juntamente com o Coro Liberdade e a orquestra, numa apoteose final extraordinária, abençoada, quando nós aclamaremos Jesus, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Que Deus nos abençoe. E agora, com o seu coração aberto, com a sua mente receptiva, todos nós recebamos a mensagem do amor maior de Deus em Jesus, através do Coro Liberdade e da orquestra. Deus nos abençoe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província próxima do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do rio, para ser batizado por ele. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, transforma essas pedras em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito: não só de pão o homem viverá, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, de toda palavra, de toda palavra que vem de Deus. Não só de pão o homem viverá, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, de toda palavra que vem de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois ordenarás
as mãos que sustenham, para que teu pé não tropece, não tropece em alguma pedra. Também está escrito: não tentarás ao teu Deus, não tentarás ao teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse então o diabo: Tudo isso te entrego, se prostrado me adorares, me adorares, me adorares. Satanás, vai-te! Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e ele os curava.
Grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bênção para os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bênçãos para os que choram, pois serão consolados. Bênção para os mansos, pois herdarão a terra. Bênção para os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos, pois eles serão fartos. Bênçãos aos misericordiosos, bênçãos aos misericordiosos, pois terão misericórdia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas.
teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosanas, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo vendia para ele, escutando-o. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, Jesus disse:
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: minha alma está muito triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Oh, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas a tua vontade se faça. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Jesus então lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando suas mãos, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Portanto, sabia que por inveja o haviam entregado. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E depois de o haverem escarnecido, o levaram a um lugar chamado Gólgota, que se diz Lugar da Caveira. E ali o crucificaram.
tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas de onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam, vendo o Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Amém. Amém.